Faz os samurais junto. O Coque Samurai, né? Muito boa tarde, senhores. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Vamos iniciar mais uma aula ao vivo hoje. E hoje vai ser da aula de pressão hidrostática. Minha querida Maria, seja muito bem-vinda, Maria Eduarda. Pessoal, pegue papel e caneta e vamos começar a trabalhar, tá bom? Nossa preparação ela é voltada para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Toda a aula é baseada na videoaula, em seguida em listas de exercícios comentadas com exercícios bem detalhados da correção. E toda semana nós temos programação, cronograma e mais o simulado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e já vamos começar a trabalhar, tá bom? Muito bem. Estão todos me enxergando? Sim, Henrique. Ótimo. Senhores, vamos lá. Vamos tentar resolver as coisas aqui, vamos ter fé, tá bom? Não vamos ser que nem homem bully, né? Homem bully é o homem de pouca fé. O que é hidrostática? Para a gente definir hidrostática, a gente tem que primeiro definir o conceito de pressão. Se você apertar um lápis entre os dedos, você pegar um lápis e apertar entre os dedos, no modo que eu estou fazendo aqui com a minha canetinha, você sentirá dor apenas de um lado do seu dedo, que é a parte que é pontuda. E na parte da extremidade, que é um pouco maior, a área da ponta, você sente uma pressão, uma dor um pouco menor. No primeiro caso, nós dizemos que as forças, tanto de um lado quanto do outro, são mais ou menos iguais. A questão é que a força, no primeiro caso, dessa pontinha aqui, ela se distribui numa área muito pequena, enquanto essa se distribui numa área maior. Portanto, a definição de pressão, ela se a gente colocar direto, por exemplo, digamos que, no caso daqui do lápis entre os dedos. Vamos dizer que a força aplicada seja de 10 newtons. E a área seja igual a, por exemplo, a, sei lá, 0,1 metros quadrados. A pressão, portanto, é a razão de força pela área, que vai ficar 10 newtons por 0,1 metro quadrado. Essa pressão aqui vai ser igual a 100 newtons por metro quadrado. Então, você distribui essa força numa área relativamente pequena, você tem uma pressão relativamente grande. Isso é a definição de pressão. Pressão é a razão entre força aplicada, ou força-peso, ou força aplicada, dividido pela área em que você vai colocar. Por exemplo, digamos que você tenha um paralelepípedo, exemplo número 1. Digamos que você tem um paralelepípedo, deixa eu desenhar aqui um. Eu vou desenhar esse paralelepípedo primeiro deitado, por assim dizer, né? Digamos que essa área aqui vale 0,4 metros quadrados. Essa área aqui. Ou você pode desenhar esse outro paralelepípedo. O mesmo paralelepípedo, aliás. Só que ele vai ficar em pé, por assim dizer. Aqui essa área agora vale 0,2 metros quadrados. O peso do paralelepípedo, que é a razão de massa multiplicada pela gravidade, é igual a, por exemplo, aqui, 100 newtons. O peso é 100 newtons de um lado e de outro. No primeiro caso, ele está apoiado sobre a área 1, que vale 0,4 metros quadrados, e no segundo caso está apoiado sobre uma área 2, que vale 0,2 metros quadrados. A pressão, qual é o valor da pressão para cada caso? Deixa eu me escrever isso, que é importante. Qual o valor da pressão em cada caso? É a mesma? Na verdade, não. Porque nós aprendemos que pressão é a razão dividida pela área. Então, essa pressão, deixa eu me escrever aqui.
Essa pressão é a razão, no caso é a força-peso, que é o peso do corpo, dividido pela área aplicada. No primeiro caso, essa pressão vai ser igual a quanto? A força-peso, que é 10, que é 100, perdão, dividido pela área, que é igual a 0,4. Eu vou chamar isso aqui de pressão 1. Essa pressão 1 vai ser igual a quanto? Vai ser 100 dividido por 0,4. Isso aqui vai ser igual a 250 newtons por metro quadrado. E no segundo caso, uma pressão 2. Pressão 2 vai ser o quê? Peso dividido pela área. O peso é o mesmo, porque é o mesmo corpo, que é 100. Só que a área em que ela é inclinada, a área em que ela está apoiada é igual a 0,2. Então vai ficar 100 dividido por 0,2. Isso aqui vai ser igual a 500 newtons por metro quadrado, o dobro. Eu acho que fica bem claro. Quando a gente fala de pressão, que você tem o mesmo corpo, mas só que apoiadas em áreas diferentes, você percebe que você tem uma unidade de pressão diferente. Lógico que eu já estou trabalhando com unidades do sistema internacional, eu estou trabalhando com a força dada em newtons e a área dada em metros quadrados. Lembra-se da regra, é bem simples, né? Se você for pisar, os irmãos, se forem pisar no pé de alguém com o teu pé descalço e com o teu pé com salto agulha, o estrago vai ser muito maior do salto agulha. Porque embora o teu peso seja o mesmo, a área em que se distribui o seu peso é completamente distinta. E, portanto, como a área do salto agulha é muito pequena, aquele salto bem fininho, a pressão vai ser muito maior. Muito, muito maior. Essa é a definição, bem simples mesmo. Vamos verificar aqui agora como é que a gente pode fazer isso em termos de exercício. Não é muito complicado, vamos trabalhar. Exercício número 1, vamos lá. Uma força de intensidade igual a 2 newtons é aplicada em uma superfície através de um pino de área igual a 1 milímetro quadrado. A pergunta do problema é bem simples. Determine a pressão. Determine a pressão em SI, ou seja, unidades de sistema internacional. Aprendemos que pressão é a razão entre a força aplicada dividido pela área. Que você fique claro, tá bom? Quando nós falamos isso aqui, força aplicada, é uma força dada em newtons. Essa força pode ser uma força peso, ela pode ser literalmente uma força que você vai aplicando em cima do material, seja como for, a razão dividida pela área. E essa área, assim, essa pressão é dada em newtons e essa área tem que ser em metros quadrados. O problema é que no caso específico aqui, essa pressão é igual à força. Quanto que vale a força? A força está tranquilo, 2 newtons. Aqui está escrito em milímetro quadrado. Meu Deus do céu, como é que eu vou transformar milímetro quadrado para metro quadrado? Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês, eu quero que vocês nunca esqueçam, tá bom? Eu vou desenhar aqui embaixo. Presta atenção. Todo mundo está prestando atenção? Ninguém pisca agora, olha só. Eu sei que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Isso aqui a gente aprendeu lá na 4ª série. Vamos lá. 1 metro equivale a 10 a terceira milímetros. 1 metro quadrado, só elevar ao quadrado, né? 1 metro quadrado equivale a 10 elevado a sextas. 10 elevado a sexta milímetro quadrado. O que significa isso? Significa que 1 milímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 6 metros quadrados, porque é só inverter. Agora que eu já sei tudo isso, fica mais fácil o meu cálculo. Ele falou que o nosso bichinho aqui, ele fica num buraco, aliás, numa área de 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado significa o quê? 10 elevado a menos 6
metros quadrados. 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Portanto, essa pressão vai ser igual a quanto? 2 vezes 10. Divisão de potências. Quando a potência está dividindo, ela pode ser invertida, passando multiplicando. Vai ficar 2 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Poxa, é uma super pressão. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no play? Perfeito. Tirem print. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Por favor, só um minuto. Só um minuto, por favor. Só um minuto, meninos. Júlia, eu estou em aula agora. Depois das 5 horas eu já te dou o toque disso, tá bom? Meninas, desculpem, tá? Vamos lá. Exemplo 2, por favor. Um tijolo, ele tem as seguintes dimensões. Cinco centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. E esse mesmo tijolo, ele tem massa igual a 200 gramas. Calcule a pressão. Em newtons por metro quadrado. Calcule a pressão em newton por metro quadrado. Aliás, desculpe, calcule as pressões. Tá bom. Talvez não tenha ficado claro quando eu quis falar o que significa as pressões. Eu vou desenhar esse tijolo aqui. Esse tijolo tem essas características. Um paralelepípedo reto, simples. As medidas desse paralelepípedo são bem delimitadas. Ele falou que é 5 por 10 por 20. 5 por 10 por 20. Esse tijolo, meninos, ele tem diversas áreas. Ele tem essa área aqui, que eu vou chamar de área 1. Essa área 1 é 20 por 10, que é igual a 200 centímetros quadrados. Ele tem também essa área 2 aqui, olha. Essa área aqui de trás, que é uma área de quanto? De 20 por 5. Essa área 2 é igual a 100 centímetros quadrados. E, finalmente, ele tem essa área aqui. Essa área é bem pequena, tá vendo? Essa área aqui, ó. Essa pequena. Isso aqui é 10 por 5. O que ele está perguntando, senhores, é que embora esse tijolo, desculpa, centímetros quadrados, embora esse tijolo ele tenha o mesmo peso, óbvio, ele tem a massa constante, ele não muda, a sua pressão, dependendo da área em que ele fica apoiado no chão, vai mudar. A pergunta do problema é essa, calcule essas pressões. Não é complicado, na verdade. Quem é a pressão 1? Nesse caso específico, vamos tomar alguns cuidados aqui. Em primeiro lugar, quando nós trabalhamos com pressão, ele quer que seja em newtons por metro quadrado. A unidade de peso em newtons significa massa multiplicado pela aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, no caso específico aqui do problema. Essa massa, ela tem que ser necessariamente em quilogramas.
Lá no começo da história, ele falou que ele me deu uma massa de 200 gramas. 200 gramas transformado para quilogramas, 500 gramas 200 gramas transformado por quilograma, basta dividir por 1.000. 200 dividido por 1.000, isso aqui vai ficar 0,2 quilogramas. Essa parte foi fácil. Aqui está escrito em centímetros quadrados. A gente tem que transformar centímetros quadrados para metros quadrados. Como é que faz? Eu vou tirar da tela aqui e vou mostrar algo aqui para vocês, de novo, tá bom? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho 1 metro, isso equivale a 10 ao quadrado centímetros. Respira. Então, se eu tenho 1 metro quadrado, significa 1 metro elevado ao quadrado. Então, 1 metro quadrado equivale a quanto? A 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Isso significa também que 1 centímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Legal esse pulo do gato, né? Tá, Henrique, e daí? E daí que para que eu transforme esses centímetros quadrados aqui para metros quadrados, basta multiplicar por 10 elevado a menos 4. Porque se 1 centímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 4 metros quadrados, significa que se eu tenho 100 centímetros quadrados, isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Henrique tem que arrumar esse número. Depois. Primeiro a gente começa a namorar com o menino, depois a gente vê se ele presta, tá bom? Quem vai ser essa área 3 aqui? Essa área 3 vai ficar como? 50 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Não esqueça que muitos dos cálculos que vocês vão fazer, a parte mais importante é converter para as unidades características, para as unidades corretas. Se cometer erro nessa transformação de unidade, vai dar mó capim na palheta, tá bom? Então, esse aqui vai ficar 200 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Agora, que eu já tenho todos os dados, eu posso fazer efetivamente meus cálculos. Começando aqui. Quem é a pressão 1? Pressão 1 é a força-peso, que é 0,2. 0,2 em notação científica, que vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Uma palavra de cautela. Alguns dos meus alunos, caso algum de vocês tenha alguma dificuldade com a notação científica, mande mensagem para mim, que eu vou mandar aula característica, mandar aula de revisão específica para esses assuntos, tá bem? Então vai ficar 0,2, a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido pela área 1. Quem é a área 1? É 200 vezes 10 elevado a menos 4. Arrumando aqui, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 200. Quem é 200? 200 é 2 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4. 2 dividido por 2 é 1. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, o que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 mais menos 4. Vai ficar 2 menos 4, que é menos 2. Vai ficar 10 elevado a menos 2. Pressão 1 vai ser igual a quanto? Aqui é 1 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Aqui na frente tem 1, né? Só faz repetir. Um elemento neutro, não tem por que se preocupar com. Agora, divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar menos 1. Menos menos 2. Menos 1 menos menos 2 é menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 1 vezes 10 elevado a... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cometi um erro grave nessa questão. Mas dá para consertar, tá bom? Eu não falei aqui em cima, meninos. Se alguém tiver com o microfone ligado, é importante desligar, tá bom? Observem aqui. Essa força aqui é uma força. E essa força que a gente está trabalhando é chamada força-peso. Eu coloquei apenas a massa, faltou multiplicar pela gravidade. Bem aqui. Porque peso é massa multiplicado pela gravidade. Olha, ia esquecendo aqui, olha. Que maldade, né?
Então, multiplica por 10 aqui, beleza. Continuando o nosso cálculo. 2 dividido por 2 é 1. Aqui, olha, multiplicação de potência número à base, vai zerar. Menos 1 mais 1 vai ficar 0. 10 elevado a 0 é 1, como a gente já estudou várias vezes. Aqui é multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, são os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 2. Essa pressão 1 vai ser igual a quanto? 1 vezes 10. Quando eu tenho uma divisão de potências, ela pode passar multiplicando, mudando o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado ao quadrado, Newton por metro quadrado. Agora sim, isso aqui foi o primeiro cálculo, tá? Isso aqui foi a pressão 1. Vamos fazer outro agora. Quem é a pressão 2? A pressão 2 é a força-peso, é a força dividido pela área. Beleza. Quem é a força-peso? É a força é o peso do nosso tijolo. Quanto que é o peso do nosso tijolo? Está aqui, olha. A gente já tinha calculado. A massa, 2 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pela gravidade, que nesse caso específico equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Dividido pela área. Quanto que é a área? Agora tem que ser a área 2. A área 12 a gente fez bem aqui, ela parte, olha, tá vendo? Isso aqui vai ser igual a quanto? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. Pressão 2 vai ser igual a quanto? Aqui cancela, né? Normal, vai ficar 2. Aqui vai ficar divisão. Multiplicação de potências. Multiplicação de potências vai ficar 10 elevado a menos 2. Arrumando, vai ficar 2 vezes 10 elevado ao quadrado, Newton por metro quadrado. Respira. E agora o último cálculo. Qual vai ser? A pressão 3. Quem é a pressão 3? É a força-peso dividido pela área. A força-peso é a massa, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pela gravidade, que é 10. Quanto que é a área? Vai ser a área 3. Quem é a nossa área 3? Está aqui ela, olha, linda. 50 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Essa pressão 3 vai ser igual a quanto? Que cancela, vai ficar 2. Dividido por 50 é 5 vezes 10. Vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Como é que vai fazer isso daqui? Divide. 2 dividido por 5. Quanto que é? 2 dividido por 5 é 0,4. Dividido por multiplicação de potência número à base. Repete a base, soma os expoentes. Vai ficar 1 menos 4, que é 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui, 0,4 é 4 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 10 elevado a menos 3. E, finalmente, terminando o nosso cálculo, divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 menos menos 3, que é menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é quadrado, Newton por metro quadrado. Observe que o mesmo tijolo, ele tem diferentes pressões. Maravilhoso esse cálculo aqui, eu gostei dele. Vocês estão entendendo por que a gente ficou estudando potência um monte de vezes? É para esse momento, tá bom? Pessoal, dito isso aqui, a gente já sabe entender o que é pressão. Eu preciso explicar outra coisa agora, que é o conceito de densidade e também o que é massa específica. Vamos ver isso agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar? Beleza. Vinícius, Eduarda, Emily, Gessiane, Laine, Felipe, Ana, tudo certo? Vamos lá. Olha se eu esqueci o nome de alguém, porque não apareceu aqui na minha tela, tá bom? Pessoal, sim, rapidinho uma pergunta. Caso a gente volte semana que vem, quem está interessado em participar de algumas aulas presencialmente, nesse mesmo horário de tarde, 14 horas? Quantos se manifestam aí?
Não, desculpa, porque a Marcela sempre ela perde pela aula presencial. Assim que possível. Tá bom, vamos lá. Conceito de massa específica e densidade. Pessoal, vocês lembram que existe o que nós chamamos de corpos? Antes de explicar a diferença entre densidade e massa específica, nós temos um problema com fórmula. A densidade, que eu vou chamar de D, é razão entre a massa do corpo e seu volume. A massa específica, que eu vou usar essa letra grega chamada μ, é a razão entre a massa do corpo e seu volume. A diferença é que a massa específica, por assim dizer, como é que se fala? A massa do corpo é constante, isso não precisa nem explicar várias vezes. Isso aqui é a massa do corpo. Só que a densidade trabalha com seu volume aparente, tá? E a da massa específica, ela trabalha com volume real. Quando eu falo volume aparente, significa que se fosse um paralelepípedo, a gente pegava as arestas, multiplicava e achava o volume. Se fosse uma esfera, a gente calcularia o raio e acharia o volume. Mas se eu perguntar para vocês bem assim, e se a esfera for oca, por exemplo? E se a esfera for oca? É por isso que, quando a gente trabalha com densidade e massa específica, a gente tem que diferenciar o que nós chamamos de corpos homogêneos e heterogêneos. Pelo menos nesse sentido. Um corpo homogêneo, um corpo homogêneo, ele não tem partes ocas. Isso é uma frase mais grosseira, mas é a maneira mais fácil de lembrar. Ela não tem partes ocas. Já um corpo heterogêneo, pelo menos nesse termo de densidade, significa o corpo que tem é o corpo que, em sua extensão, contém espaços vazios. É o corpo que, em sua extensão, contém espaços vazios. Obviamente, quando você tem um corpo que a densidade ela é igual a sua massa específica, nós dizemos que é um corpo homogêneo. Quando um corpo ele é heterogêneo, a sua densidade é diferente da sua massa específica. Eu queria colocar aqui para vocês poderem ter uma ideia do que significa termos de densidade. Densidade é a razão de massa pelo volume. Uma densidade comum que nós utilizamos no dia a dia é a densidade dessa substância aqui. A densidade da água. A densidade da água é cerca de 1 grama por centímetro cúbico. Eu falei cerca de 1 grama porque, dependendo da temperatura, há pequenas variações da densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso? Significa que 1 grama de água ocupará o volume de 1 centímetro de água. Se você tiver uma garrafa de 2 litros de água, aquela garrafa de 2 litros de Coca-Cola, aquela garrafa de Coca-Cola, se você colocar 2 litros de água lá dentro e colocar em cima de uma balança, ele ocupará o volume de 2 quilogramas, 2.000 gramas. Isso aí é bem simples mesmo. Só que, a partir da água, você consegue estimar a densidade de outras substâncias. E eu vou colocar aqui para vocês, apenas, não para decorar, claro, apenas para ter um conhecimento melhor. Sólidos, de modo geral, eles têm densidade mais elevada que a da água. Eu falo sempre com a água, porque a água é padrão.
uma densidade padrão. A água pura tem densidade padrão de 1 grama por centímetro cúbico. Todas as outras substâncias tendem a ter densidade menor ou maior do que a da água. É um bom comparativo, né? Por exemplo, o alumínio, que é um metal muito utilizado no nosso dia a dia, ele tem uma densidade em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Você pode pegar também, por exemplo, o ferro, que nós utilizamos. Ele tem uma densidade de aproximadamente 7,9 gramas por centímetro cúbico. Bem pesado, não é verdade? Mas eu gosto do chumbo. Eu não sei se vocês são do interior, no chumbo a gente coloca chumbo na malhadeira, né, para ela afundar bem rapidinho. O chumbo, ele tem uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Não é chique isso? Se você tiver, por exemplo, uma garrafa de 1 litro, se você colocar ela encher de água, ela vai pesar 1 quilograma. Se você pegar essa mesma garrafa e encher de chumbo para ocupar o volume de 1 litro, ela vai pesar 11,3 quilogramas. Olha como desgraçado é pesado, né? Quando você faz uma relação aqui, por exemplo, com líquidos, também é interessante. Álcool etanol, esse que a gente coloca no carro, ele tem densidade aproximadamente, claro, de 0,79 gramas por centímetro cúbico. O mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido, né? Mercúrio, ele tem uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ele é mais pesado que o chumbo, para vocês terem uma ideia. Você tem, por exemplo, o benzeno. Benzeno, que é um solvente, aquele solvente industrial parecido com o da família do Tiner, né? Ele tem uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por exemplo, se você tiver uma mistura de benzeno com água, o benzeno vai flutuar em cima da água, porque a densidade menor flutua. Mas não se preocupe, eu vou falar mais sobre isso. Então, o que a gente vai aprender a calcular nesses exercícios é que a gente tem que levar em consideração o volume real das substâncias. E esse volume real subtraindo a parte vazia dela. Se for densidade, não. Densidade é na tora. O que ele der de volume, o volume aparente do corpo, tudo bem. Agora, quando você calcula a massa específica, você tem que excluir a parte vazia. Entendido? Bora fazer alguns exercícios para fixar. Tudo certo? Alguma pergunta? Vamos lá. Exercício número 1. Só um minuto, por favor. Já, continuando aqui. Um objeto feito de ouro maciço tem 500 gramas de massa. E 25 centímetros cúbicos de volume. A pergunta do problema é: determine sua densidade e sua massa específica. Em grama por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. É fácil, bem fácil, na verdade. No caso específico aqui, ele falou que um objeto é feito de ouro maciço. Ouro maciço, essa palavra maciço significa que é um objeto homogêneo. Significa que, em toda a sua extensão, ele tem apenas ouro em sua estrutura. Não há nenhum outro material e também não há nenhuma parte vazia dentro dele. Nessa situação de objetos maciços, a densidade é igual à sua massa específica. Dito isso, temos que calcular essa densidade. A densidade é a razão entre a massa do corpo pelo volume que ele ocupa.
Como ele quer em grama por centímetro cúbico, é essa que eu vou calcular primeiro. Depois, eu me preocupo em descobrir a unidade de quilograma por metro cúbico. Quanto que é essa massa? A massa que ele falou são 500 gramas, dividido pelo volume. Qual o volume? O volume é igual a 25 centímetros cúbicos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 500 dividido por 25. Isso aqui vai ser igual a 20 gramas por centímetro cúbico. É fácil. Agora eu vou ensinar um negócio para vocês, não ensina para ninguém não, tá bom? Quando eu tenho gramas por centímetro cúbico, e para transformar em quilogramas por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a terceira. Ficou claro o que eu falei? Só multiplicar por 1000, tá bom? Bem simples. Transformar a grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. O contrário é verdadeiro também. De quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Então, no caso, vai ficar como? Observe. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 20 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Acabou. Apenas dá uma arrumada aqui, tá? Isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado à terceira. Arrumando isso daqui vai ficar 2 vezes 10, multiplicação de potência, mesma base, repete a base, somos expoentes. Vai ficar 2 vezes 10 a quarta quilogramas por metro cúbico. Moleza, não é verdade? Bora fazer mais uma dessa? Continuando aqui. Exemplo 1, exemplo 2. Meu querido Enzo, boa tarde, querido. Como é que você está? Seja bem-vindo, tá bom? Exemplo 2. Um cilindro tem 5 centímetros quadrados como área. Boa tarde, querido. E 20 centímetros de altura. Sendo sua massa igual a 540 gramas. Até colocar aqui o seguinte, até colocando outra cor aqui para ficar mais chique. Esse cilindro, ele tem a parte central oca. Na forma de um paralelepípedo. De volume igual a 64 centímetros cúbicos. Determine, nessas condições, sua densidade, letra B, sua massa específica. Muito bem, vamos lá. O que é densidade? A densidade de um corpo é a razão da massa que esse corpo tem dividido pelo volume que ele ocupa, ou seja, o seu volume aparente, né? Como no caso é um cilindro de 5 centímetros cúbicos de base, como área de base, 20 de altura, tem que calcular. A massa dele está fácil, a massa dele, em nome de Deus, está escrita, 540 gramas. Agora o volume, tem que lembrar de um pequeno detalhe, tá bom? O que é volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo, vocês vão ter que acreditar em mim, tá bom? É a área da base multiplicado pela altura. Talvez alguns de vocês lembrem dessa relação.
Ele falou que a área da base, ele falou que um cilindro tem 5 centímetros quadrados de área de base, ok? Multiplicado pela altura, que é igual a 20 centímetros. Portanto, o volume desse paralelepípedo vai ser igual a 100 centímetros cúbicos. Esse volume, que leva em consideração apenas as medidas do objeto em questão que nós estamos analisando, chama-se volume aparente, né? Porque ele não leva em consideração a possibilidade desse objeto ter alguma parte vazia dentro dele. Muito bom, vamos lá. Quanto que é o volume desse corpo, o volume aparente desse corpo? Ele falou, é igual a 100 centímetros cúbicos. Então, essa densidade vai ser igual a quanto? Vai ser 540 dividido por 100, isso aqui vai ser igual a 5,4 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui é a densidade. Respira fundo. Beleza. Letra B, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa específica. O que é massa específica? Massa específica, na verdade, parece um Uzinho esquisito, tá? Mas é uma letra grega, tá? Chamado Mi, tá bom? A massa específica é a razão entre a massa do corpo, óbvio, nós vamos discutir o que é isso, dividido pelo volume real. Como assim, Henrique? Esse volume real, deixa eu escrever aqui, é a diferença entre o volume aparente do corpo menos o volume da sua parte oca. No caso desse volume real, é possível calcular aqui. O volume aparente do corpo nós calculamos na primeira parte do problema. É igual a 100 centímetros cúbicos. A parte oca é o que ele falou aqui no problema. Ele fala aqui que esse cilindro tem a parte central oca na forma de um paralelepípedo de volume 64. Então, a parte oca é bem extensa, 64 centímetros cúbicos. Portanto, esse volume real vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100 menos 64. Isso aqui vai ser igual a 36 centímetros cúbicos. Quando a gente calcula a massa específica, a gente leva em consideração esse volume real. Ficou claro? Dito isso, vamos fazer aqui o cálculo. Isso é igual a quanto? Massa específica vai ser igual a massa do corpo, que é quanto? 540 gramas. Óbvio que isso aqui não vai mudar. Dividido pelo volume real desse corpo. Quem é o volume real desse corpo? Esse volume real desse corpo é igual a 36 centímetros cúbicos. Essa massa específica vai ser igual a 540 dividido por 36. Isso aqui vai ser igual a 15 centímetros, 15 gramas por centímetro cúbico. Bem tranquilo, não é verdade? Bem tranquilo mesmo. Dito isso, vamos lá. Então, fechamos aqui. Né, que ficou bem bacana, né? Bem facinho. Tá bom. Eu estava preparando essa aula aqui, eu não ia nem passar para vocês um exercício de densidade, mas eu achei interessante o cálculo pela questão do raciocínio. Vocês sabem que eu gosto de cálculo, que a gente tem que inventar fórmula, né? Então, eu vou passar mais um que eu achei muito interessante para vocês. Vamos continuar aqui. Exemplo 3. Sim, se vocês tiverem tempo, além dessa nossa aula ao vivo, eu tomei a liberdade de colocar minha aula gravada de densidade, que eu fiz acho que uns 2 anos. É uma das aulas que eu tive mais trabalho para fazer, que era um programa que transformava minha mão em fantasma. Era muito bacana. Depois dê uma olhada e me falem o que vocês acharam do efeito. Eu já coloquei na nossa plataforma. Vamos lá, exemplo 3. Misturam-se Misturam-se volumes iguais de 2 líquidos de densidade 1 igual a 0,4 gramas por centímetro cúbico e o outro tem densidade 2 igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Determine nas condições do problema a densidade da solução resultante. A densidade da mistura, perdão. A densidade da
mistura resultante. Esse problema é bem interessante porque funciona assim. Nós temos dois recipientes. Esse recipiente tem uma densidade 1, tem uma massa 1 e tem um volume 1. E tem outro recipiente que tem uma densidade 2, que é uma massa 1 e um volume 2, obviamente. Ele diz que esses bichos aqui eles têm volumes iguais. Então aqui é V e aqui é V também. E ele vai misturar os dois. Vamos lá. Quando você mistura os dois, o que vai acontecer? Quem vai ser a densidade resultante? A densidade resultante vai ser a massa 1 mais a massa 2 dividido pelo volume 1 mais o volume 2, porque a densidade é a massa total dividido pelo volume total. É bem simples. O problema é que eu não tenho nem a massa 1 nem a massa 2. Deixa eu pensar um pouco aqui. Densidade não é a relação de massa pelo volume? Então, eu posso dizer que massa é igual a densidade multiplicado pelo volume. No caso, vai ficar densidade 1 vezes volume, mais densidade 2 vezes volume, dividido pelo volume 1 e volume 2, que vale quanto? V, V, já que são volumes iguais. Fazendo o cálculo aqui, eu posso colocar esse volume em evidência, porque ele é fator comum das somas aqui. Vai ficar quanto? Densidade 1 mais densidade 2, dividido por V mais V, 2V. Aqui cancela. Então, essa densidade resultante vai ser igual a quanto? Essa densidade resultante vai ser igual à densidade 1 mais a densidade 2 dividido por 2. Meu Deus, que lindo, não é verdade? Agora que eu já criei a minha fórmula, ficou muito mais fácil. Quem vai ser essa densidade resultante? Vai ser a densidade 1. Quanto que é a densidade 1? Aqui, olha, 0,4. Mais a densidade 2, que vale quanto? 0,6 dividido por 2. Essa densidade resultante vai ser 40 centavos mais 60 centavos, que vai dar R$1, dividido por 2 vai dar 0,5 gramas por centímetro cúbico. Não, fala a verdade. Vini, não dá vontade de largar tudo e fazer física e química? Sério, isso aqui é muito bonito. Dá vontade sim, dá. Eu concordo com você, querido. Dito isso, vamos lá. Achou lindo, Vitória? Marcela, ficou maravilhoso. Emily, fala a verdade, Emily. É lindo, né, isso daqui, na verdade? Meus queridos, agora vamos continuar aqui com o nosso última parte da nossa aula, que é pressão em um líquido. Última parte não, que é bem extensa essa parte aqui, que é chamado princípio de pressão em um líquido, que chama teorema de Stevens. Vamos fazer isso agora. Tá achando muito frio aqui? Teorema de Stevens. Interessante a gente falar, rapidinho, só um detalhe. Interessante ficar falando sobre ele, né? O nome dele era Simon Stevens. Ele viveu entre 1550, eu acho, até 1620. 1626, eu sei que foi o ano que ele morreu. Ele era matemático e físico. Foi ele o primeiro cara a trabalhar com o que nós chamamos de estática dos fluidos, como os fluidos eles funcionam, né? E ele foi um dos primeiros cientistas a criar a chamada base decimal para números dentro da matemática, como fazer cálculos decimais. É sério, foi bem interessante as coisas que ele fez na vida dele. Bom, vamos continuando aqui. Pressão em um líquido, teorema de Stevens.
Quando você tem um recipiente, vamos imaginar que isso aqui seja uma piscina. Essa piscina ela está cheia desse líquido verde aqui que eu coloquei. Quando você entra nessa piscina, por assim dizer, você vai até o fundo dela. E você tem essa relação aqui, uma relação determinada de altura, tá bom? Quando uma pessoa ela está aqui na beira da piscina, quando a pessoa está aqui na beira da piscina, eu tenho uma pressão sobre a cabeça dela. Essa pressão chama-se pressão atmosférica. Isso aqui é óbvio. Mas quando a pessoa ela está aqui dentro da piscina, quando a pessoa ela está aqui dentro da piscina, ela tem uma que nós chamamos de pressão total sobre ela. Essa pressão total que está na cabeça dessa pessoa é a pressão atmosférica que vai atuar sobre o líquido o tempo todo, claro. Mas a pressão da coluna líquida. Eu vou chamar apenas pressão da coluna, que é o que a gente está falando aqui, pressão da coluna. É bem simples, vocês já entraram numa piscina e quando foram até o fundo dela, vocês perceberam que a pressão na cabeça de vocês era maior. A grande sacada do Steven, ele percebeu que essa pressão na coluna líquida não dependia se você estava dentro de uma piscina, se você estava dentro de um tanque, se você estava dentro de um rio, que você estava sobre o mar. A pressão que era aplicada na sua cabeça dependia pura e exclusivamente da coluna líquida que você se encontrava. Ou, mais resumidamente, da altura em que você se encontrava, ou profundidade que você se encontrava. E que, quanto maior a profundidade que você estava, maior era essa pressão da sua cabeça. O pulo do gato do nosso amigo é que ele conseguiu prever um detalhe importante. Ele sabia que essa pressão, por assim dizer, é uma razão que a gente está falando, que ele disse que depende de 3 fatores: densidade, da gravidade e da altura. Então nós dizemos que a pressão da coluna líquida era igual, Steven determinou que era igual a DGH, ou seja, tudo unidade do sistema internacional, claro, densidade, gravidade e altura. Portanto, no nosso hipotético mergulhador aqui, a pressão total sobre a cabeça dele é igual à pressão atmosférica, que é a pressão atmosférica normal, mais a pressão da coluna, que era DGH. Essa explicação aqui, essa definição, teorema de Steven. Deixa eu só explicar uma coisa importante que talvez tenha passado direto para vocês. O que eu falei é que se você estiver dentro de um tanquezinho de concreto na tua casa, a 10 metros de profundidade, se tiver 10 metros de profundidade no rio, se tiver 2 metros de profundidade no mar, e embora não seja uma comparação muito boa, porque cada um tem substâncias químicas diferentes, o que dependerá a pressão na tua cabeça é apenas da altura que você se encontra, e nada mais. E do líquido que você se encontra, claro. Mas se você estiver num corpo aquoso, corpo de água, né, grande ou pequeno, é completamente irrelevante. Ficou claro isso? Isso é muito importante, tá bom? Essa fórmula que eu escrevi aqui, essa fórmula exprime o que nós chamamos de teorema de Steven. Ou Steven, para os íntimos, tá? Pode chamar de Steven lá. Ficou claro? Beleza aqui. Isso nos dá algumas consequências também. Muito bem. Quais as consequências dessa teoria? Na prática são 2, tá, senhores? A primeira consequência tem a ver com as superfícies de um determinado líquido em equilíbrio, que nós chamamos de, desde que você esteja numa mesma altura, a pressão vai ser a mesma, e a segunda vai ser o que nós chamamos de pressão das colunas líquidas, que elas tendem a se igualar. Não se preocupe, eu vou explicar isso. Mas antes, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês.
Um dos exemplos mais bonitos que eu acho de teorema de Steven é essa aplicação aqui. Por exemplo, numa represa, toda represa ela é desse jeito, tá bom? Ela, por assim dizer, rapidinho. Dentro de uma represa, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, dentro de uma represa, a parte mais baixa dela é mais grossa o concreto. Porque quanto maior a altura que você se encontra, maior vai ser a pressão. Isso aqui é o corte lateral de uma represa, né? Quando você faz esse corte lateral da represa, você percebe que essa parte aqui, ela tem que suportar uma pressão maior. E para que ela suporte essa pressão maior, ela tem que ser mais grossa, ela tem que aguentar mais porrada, por assim dizer. É bem interessante isso. Por quê? Porque quanto maior a altura, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Bom, eu expliquei isso, né? Vamos lá. Primeira consequência qual é? Primeira consequência. Em pontos de uma mesma superfície horizontal, em pontos de uma mesma superfície horizontal, as pressões são iguais. Deixa eu me desenhar isso. Tá aqui. Aí dentro desse recipiente aqui eu tenho um pouco d'água. O que eu estou dizendo, senhores, é que se eu tenho aqui, bem aqui em cima, na superfície, eu tenho um ponto A e um ponto B, aí eu falo, a pressão de A é igual à pressão de B, porque eles estão apenas sob a pressão atmosférica, ficou claro? A questão é que nessa linha, eu vou chamar isso aqui de linha 1, eu vou ter o ponto C, aqui eu vou ter o ponto D. E aqui nessa linha 2, eu vou ter aqui o ponto E, e aqui eu vou ter o ponto F. Desde que eles estejam na mesma altura em relação à superfície, a pressão dos dois, mesmo que estejam em posições diferentes, é a mesma. Nós dizemos que isso aqui, na verdade, é um equilíbrio homogêneo, é um líquido homogêneo em equilíbrio. E nesta mesma linha, linha 1 na linha 2, nós dizemos que eles são isobáricos, eles têm a mesma pressão. Eles sempre são iguais nesse sentido. Tá, outra coisa. Qual é a segunda consequência? Pressão de colunas líquidas. É, a coluna, a pressão de uma coluna líquida é exercida na base ou nos limites de separação entre as colunas. O que significa isso?
Significa que quando nós trabalhamos com várias colunas aqui, por exemplo, aqui dentro desses tubos, eu posso ter dois líquidos. Eu posso ter esse líquido aqui, e posso ter, por exemplo, esse outro líquido. E pela regra que eu ensinei para vocês, na superfície de separação, aqui é ponto A, aqui é ponto B, nós dizemos que a pressão de um é igual à pressão de outro. Só que, perdão, desculpa. Nas superfícies de separação, aqui no ponto A e aqui no ponto B, nós podemos dizer que a pressão de A é igual à pressão de B. Depois é só calcular a relação de diferença entre as alturas nos cálculos. Vou mostrar para vocês como se faz, tá bom? Tem um detalhe aqui que eu queria explicar rapidamente para vocês, é que, só para citar mesmo, pressão atmosférica. Deixa eu explicar aqui. Aristóteles, que foi um dos mais sábios pensadores da antiguidade, ele descobriu muita coisa interessante mesmo. Ele imaginava que a atmosfera ela não tinha peso. O ar, ele não tinha peso. Qualquer pessoa que segurou um botijão de gás sabe que isso não é verdade. A questão principal é como provar que o ar tinha peso? Como é que você prova que o ar exerce uma pressão sobre nossas cabeças? Todos vocês aqui já fizeram alguma experiência, vocês podem fazer em casa. Tenta imaginar a seguinte experiência. Imagina um copo com água, um copo de vidro, você tem uma garrafa daquelas, uma garrafinha de plástico cheia d'água. E você inverte essa garrafa dentro desse copo, inverte completamente, de modo que ela fique na vertical. Quando você encosta a boca da garrafa no líquido, o líquido ele vai descer, deixa eu mostrar, desenhar aqui. O líquido, ele desce até certo ponto. Esse desenho aqui nessa garrafa. O líquido que está dentro da garrafa, ele desce até certo ponto. Tem um ponto que o líquido ele para de descer. Nós dizemos que isso acontece porque a pressão atmosférica ela está impedindo, ela é mais forte que a força do líquido que é exercido para baixo. Isso é parecido com aquela experiência, não sei se vocês lembram, daquela experiência quando a gente era criança, a gente pegava um copo, colocava apenas uma folha de papel em cima desse copo e você conseguia segurar impedir que a água caísse. Todos vocês já fizeram essa experiência? Só para saber se eu estou sendo claro. Fala, pessoal, por favor. Bom, não importa. O Torricelli, o grande evangelista Torricelli, ele fez uma experiência parecida com essa. Ele pegou um recipiente, só que, como ele tinha problemas mentais, ele utilizava mercúrio, né? Tóxico não, para não falar o contrário. Aí ele encheu uma grande bacia de mercúrio. Ele pegou uma vara. Essa vara, ela tinha 1 metro de comprimento, ou seja, 100 centímetros. E ele encheu essa vara completamente de mercúrio. Em seguida, ele pegou essa vareta e ele... Ai, meu Deus. Ele pegou essa vareta e verteu ela aqui dentro dessa bacia com mercúrio. O que aconteceu foi o seguinte, vou colocar aqui um antes e depois. A princípio, o líquido começou a descer na bacia. Depois de um tempo, o mercúrio, ele estabilizou. Ele desceu até certo ponto e depois estabilizou. Ele pegou uma régua e mediu. Deu 76 centímetros. Então, Torricelli, ele disse que a pressão atmosférica equivalia
a 76 centímetros de mercúrio. Porque o que aconteceu aqui, quando a pressão atmosférica ela batia no líquido, ela impedia em um dado momento, e eu mostrei para vocês como o mercúrio é pesado, que ele continuasse descendo. Esse ponto em que ele estabilizou ou equilibrou, ele chamou de pressão atmosférica. Hoje em dia, essa pressão atmosférica, que é igual à da coluna, né, a gente fala de outra maneira, né? Nós dizemos que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 mm de Hg, milímetro de mercúrio. É daí que vem o nome, né? Pressão atmosférica em milímetro de mercúrio. Em termos matemáticos, nós dizemos que a pressão atmosférica ela tem um valor bem alto, hoje em dia a gente analisa, né? Ela tem um valor de 1 vezes 10, aproximadamente, claro, 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Resumidamente, senhores, nesse momento, para vocês, para nós vivermos, existe uma pressão do ar na nossa cabeça em torno de 1 tonelada. Vocês entendem como isso é bizarro? Significa que para a gente se manter vivo, a gente precisa de uma pressão de 1 tonelada na nossa cabeça. Aí você pode perguntar, Henrique, se eu for para o vácuo nesse instante, pá, o que acontece? Bom, você explode. Você explode, seus vasos explodem, seu olho vai pular fora, assim. É uma morte bem terrível mesmo. Infelizmente, essa experiência já foi feita, com humanos e com animais. É uma morte terrível mesmo. A questão é que a gente precisa dessa pressão toda para se manter vivo. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração, e eu preciso até escrever isso, é que a pressão atmosférica, esse valor aqui se chama o valor ao nível do mar. Manaus, que é a cidade que nós nos encontramos, está um pouquinho abaixo do nível do mar, então a pressão atmosférica ela é levemente maior do que essa. A questão é que quanto maior a sua altitude, menor a pressão atmosférica. Aqui é Manaus, né? A pressão vale quanto? A pressão vale 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Você está em La Paz, na Bolívia. Quanto que é a pressão? É em torno de 0,7 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. E aqui no topo do Monte Everest é em torno de 0,1 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Por quê? Porque quanto mais alto você se encontra, menos ar você tem. E por ter menos ar, você tem menor pressão sendo aplicada dentro desse material. Essa pressão atmosférica aqui, que eu escrevi e que eu coloquei, chama-se pressão atmosférica normal. Lindo, não é verdade? Perfeito. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos fazer alguns exercícios para fixar. E depois eu acho que já fica bem claro isso. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro isso daqui? Beleza, aqui. Vamos lá. Exemplo 1. Um reservatório de água. Cuja densidade vale 0,1. Vale 1 grão por centímetro cúbico, aliás. Até uma altura de 10 metros. A pressão atmosférica nas condições do problema é igual a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Considere, por efeito de cálculo, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a pressão no fundo desse reservatório.
determine a pressão no fundo do reservatório. Quando eu tenho, deixa eu me desenhar essa questão aqui. A questão aqui eu tenho um reservatório, vamos admitir que seja um reservatório cilíndrico, tá bom? E ele tem uma altura de 10 metros. Ele está cheio, que ele falou no problema, ele está cheio de líquido, cheio de água. A pergunta do problema é bem clara. Ele quer saber quanto que vale a pressão bem aqui, no fundo do reservatório. Quanto que vale a pressão nesse fundo desse reservatório. Olha, a gente sabe, quando ele quer saber isso daqui, ele quer saber a pressão total no fundo dele. Essa pressão total é igual ao quê? Em primeiro lugar, aqui na superfície do reservatório, eu tenho uma pressão atmosférica, claro. É um reservatório aberto. Mas, o que é que eu tenho? Eu tenho a pressão da coluna de 10 metros, que eu vou chamar de pressão coluna. Eu aprendi que a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna, que é expressa através da fórmula GH. Densidade, gravidade, altura. Tudo sistema internacional, tá bom? O que significa isso? Significa que a densidade tem que ser o quê? Em quilograma por metro cúbico. A gravidade tem que ser em metros por segundo ao quadrado. E essa altura tem que ser em metros. Então, fazendo o cálculo, como é que vai ficar isso daqui? Quanto que vale essa pressão total? Vai ser a pressão atmosférica que ele falou, que é 10 à quinta. 10 à quinta significa 1 vezes 10 elevado à quinta, mais a densidade do corpo. A densidade, ele falou que é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Eu já expliquei. Para transformar 1 grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, mais que multiplicar por 1000. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Tá tranquilo. Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pela gravidade, graças a Deus vale 10, é bem simples, multiplicado pela altura, que são 10 metros também. Então essa pressão total vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 elevado à quinta, claro, mais 1 vezes 10. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 10 ao quadrado, mais 3 vai ficar 10 à quinta. Quando você tem para somar ou subtrair potências, é como se fosse x, sabe? 3x mais 2x dá 5x. A potência tem que ser a mesma. Caso não seja a mesma, você tem que andar com as vírgulas de modo que elas sejam semelhantes, tá bom? Então vai dar quanto isso daqui? Vai dar 1 mais 2, vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Bem simples, na verdade? Bem tranquilo. Bora fazer mais um, só para fixar, essa aqui vai ser a última parte, tá bom? Não é muito complicado, mas... Henrique, Oi? Quem tá falando comigo? não seria 1 vezes 10 a menos 3, não? Não. Para transformar em grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é uma unidade superior, você multiplica por 1000. Isso aqui equivale, é uma conversão direta. Você faz a multiplicação para transformar para suas unidades superiores, tá bom? Já. Começando aqui, bora fazer mais uma. Exemplo 1, exemplo 2. Já. A pressão no interior de um líquido obedece ao gráfico ao lado. Esse é um gráfico aqui de pressão vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Aqui 5,
10, 15. 1, 2, 2,5. Tá bom. Quando x for igual, aqui vai começar do 1. Quando x for igual a 2, y vai ser igual, que é 1,5. 10. Pergunta do problema. As perguntas do problema aqui são: quanto que vale a pressão atmosférica? Letra B. Quanto que vale a densidade do líquido? Letra C. Quanto que vale a pressão total, quando a altura for igual a 20 metros? Nesse problema aqui, ele quer saber primeiro quanto que vale a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é encontrada quando a altura é igual a zero. Ou seja, quando você está ainda na superfície, você ainda não entrou no tanque. Nesse caso aqui, a altura zero, a pressão vale quanto? Vale 1 vezes 10 elevado à quinta. Então, nesse caso, podemos escrever rapidamente. Quanto que vale a pressão atmosférica? A pressão atmosférica vale 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Ficou claro? Beleza. Letra B. Quanto que é a densidade do líquido? Para calcular essa densidade do líquido, nós vamos ter que utilizar algum ponto daqui, tá bom? Desse gráfico. Eu vou usar esse ponto aqui, tá? Porque ele é mais chique, bonitinho, números grandes, bonitos. Vamos lá. Vamos usar, nesse caso, o teorema de Steven. Como é que relaciona? Funciona assim, olha. Ele fala que pressão total é igual a pressão atmosférica mais DGH. Eu vou utilizar a altura de 10 metros para poder fazer esse cálculo, tá bom? A pressão total vale quanto? For 10 metros. Aqui, olha, a pressão total vale 2 vezes 10 elevado à quinta. Pressão atmosférica, descobrindo no interior, vale 1 vezes 10 elevado à quinta. Mais a densidade desse corpo, quanto que é? Na verdade, essa é a pergunta do problema, né? A densidade do líquido. Quanto que vale a gravidade? 10. E quanto que vale a altura que você está fazendo esse cálculo? Eu estou fazendo esse cálculo na altura de 10 metros. Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 10 elevado à quinta, que é igual a 1 vezes 10 elevado à quinta, mais a densidade do líquido, que isso aqui significa 10 ao quadrado. Cara que passa para o outro lado, vai ficar 2 vezes 10 elevado à quinta, menos 1 vezes 10 elevado à quinta, que é igual à densidade do líquido, multiplicado por 10 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado à quinta, que é igual à densidade do líquido, vezes 10 ao quadrado. Esse cara está multiplicando, ele passa dividindo. Densidade do líquido vai ser igual a quanto? Vai ser 1 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 10 ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Isso aqui vai ser igual a quanto? Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 à quinta. Divisão de potência de mesma base, vai ficar 10 à quinta, 5 menos 2, que vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira, no caso, quilograma por metro cúbico. Foi a letra B. Letra C. Ele quer saber quanto que vale a pressão total quando a altura for igual a 20 metros. Moleza. O que que é pressão? Pressão total é igual a pressão atmosférica mais DGH. Teorema de Steven. Então a pressão total vai ser igual a quanto? Quanto que vale a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta. Mais a densidade. Quanto que vale a densidade? É 1 vezes 10 elevado à terceira. Quanto que vale a gravidade? A gravidade vale 10. Quanto que vale a altura? A altura, ele falou, ele quer que calcule quando a altura for igual a 20 metros. 20 metros. Então essa pressão total vai ser igual a quanto? Vai ser 1 vezes 10 elevado à quinta, mais 1. Observe aqui, eu gosto sempre de fatorar todos os números, sabe? 20 é quanto? 2 vezes 10. Isso aqui vai ficar quanto? 1 vezes 2. Pressão total vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 elevado à quinta, mais 1 vezes 2, 2. Aqui,
10 vezes 10, 10 ao quadrado, com 10 ao cubo vai ficar 10 à quinta. A potência é a mesma, então é só fazer o cálculo. Então, a pressão total vai ser igual a quanto? 1 mais 2, 3, vezes 10 elevado à quinta, Newton por metro quadrado. Não é difícil, na verdade. Se for pensar bem, não é muito difícil, tá bom? Alguma dúvida aqui no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Senhores, terminamos essa parte aqui. Nós vamos dividir hidrostática em duas partes, que nós temos que ver Pascal, vasos comunicantes, Pascal, e princípio de Arquimedes, que vai ser a próxima aula de física, tá bem? Ficou claro? Ficou alguma dúvida nisso daqui? Alguém tem alguma pergunta? Ótimo. Eu vou só desligar a gravação, tá? O pessoal que assistiu essa aula aqui no YouTube, muito obrigado pela participação, tá bom? Deixa eu só parar aqui a gravação e já volto.